Próxima estação, Hospital São Paulo. Eu estava tranquilo, eu estava relaxado, eu estava bem da minha cabeça, bem fisicamente. E, cara, eu não tinha mais desculpa para não ter boa performance. E eu cansei de dar desculpa. Foi isso, eu cansei de dar desculpa. Fiz o feijão com arroz que tinha que ser feito e o resto que se dane, vão para cima e acabou. Essa foi a mentalidade. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui é o Alexandre Remori e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçada, eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui para ir pra cima! Pra cima, sem dó, sem piedade, pra gente voar nas provas e ser aprovado na residência médica dos nossos sonhos. Exato, e dessa vez é pra cima do Mateusão. Matheus Vasconcelos, paraense, sangue roxo. Ele vai contar pra vocês de onde ele veio e o que ele fez para conseguir aí o primeiro lugar na neurocirurgia da Santa Casa. E esse é o tema desse nosso episódio, né? Sem mais delongas. É primeiro lugar... E foda-se. E foda-se, galera. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Então vamos lá, galera. Estamos aqui hoje com o Matheus Vasconcelos, R1 de Neurocirurgia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Mateusão, se apresenta aí pra galera, para as pessoas saberem quem você é, da onde você veio, onde é que você tá hoje, se você tá feliz ou não. Apresente-se. Bem, pessoal, boa noite para todo mundo que tá ouvindo ou nos assistindo. Eu sou o Matheus Vasconcelos, eu tenho 26 anos, sou natural de São Paulo, porém cresci em Belém do Pará, portanto, sangue roxo corre açaí em minhas veias. E sou médico residente em neurocirurgia na Santa Casa de São Paulo. Me formei pelo Cesupa em 2017, lá em Belém do Pará. Boa. E a pergunta que já fica é, formou em 2017, tá no R1 em 2021... Conta um pouquinho dessa trajetória aí pro pessoal entender, porque já tem uma coisa diferente aí de muitos dos nossos convidados que, alguma coisa aconteceu que a residência não foi logo depois da formatura, né? Então... Tem cheiro de novidade aí, hein? Na verdade, algumas coisas aconteceram, né? Vamos lá, resumindo. Me formei no final de 2017. Em 2018, falei, poxa... tive aí o ano de vestibular difícil, passei cedo, passei com 16, já emendei logo para a faculdade, falei, poxa, quero descansar, então tirei o ano para relaxar, descansar, trabalhar, juntar uma grana, me programar financeiramente, já visando a residência médica em neurocirurgia, que eu sabia, já tinha noção que era um caminho árduo, um caminho difícil e que existiam as chances de eu não passar de primeira. E aí, esse ano aí, aproveitei, descansei, e nos 2 anos consecutivos foi quando eu me dediquei exclusivamente para o processo, e cá estou 3 anos depois de formada. E dentro aí desses 2 anos aconteceram muitas coisas trágicas, mas que hoje eu enxergo com bons olhos que foram necessárias terem acontecido para eu estar aqui onde eu estou, conversando com vocês e batendo papo com a galera aí. Agora... Já começou interessante. Você me colocou numa posição em que eu me sinto na obrigação de perguntar, mas me sinto também inconveniente de... Putz, será que eu vou forçar o cara a se expor? Se for algo que você gostaria de dividir, que impactou nessa jornada de sucesso, meu irmão, poxa... Pode começar por aí. Eu já tinha conversado, já tinha resumido um pouquinho a minha vida, essa trajetória aí da minha vida na live e num papo aí que eu tive com vocês, porque assim, no meu primeiro ano de tentativa de residência, em 2018 para 2019, foi um ano complicado, assim, eu me preparei, não tive sucesso. Entretanto, de 2018 para 2019, eu acabei terminando um relacionamento aí de 8 anos, então imagina só o meu psicológico como estava. Na mesma semana, eu estava super mal, recebi aí a notícia de que eu não havia sido aprovado em neurocirurgia, fiquei super na bad. Na mesma semana, eu tive uma lesão na minha coluna cervical, tive uma hérnia cervical, tive que
passar por um processo cirúrgico, foi bem complicado. Um mês depois, ainda me recuperando, tive uma pneumonia, broncoaspirei, fiquei mal no hospital. Depois peguei Covid, fiquei mal. Tive um broncoespasmo por causa do Covid. Cara, sei que foi complicado. Em meados aí de 2020, abril de 2020, foi quando eu comecei a estudar. Foi quando eu comecei o meu processo de preparação para a residência. Tava super desmotivado, tava psicologicamente, fisicamente acabado, sem perspectiva, mas aí eu tive um insight que, cara, é isso que eu quero, ninguém vai fazer por mim, e chutei o balde, liguei o botãozinho do foda-se, sabe? Às vezes a gente precisa ligar o botão do foda-se. Voltei com foco total, concentrado e, cara, tô aqui. E dá pra gente falar sobre muita coisa sobre esse processo, muita coisa, mas resumidamente foi isso. Muitos problemas, muita resiliência e muita disciplina. Nossa, já ficou claro, realmente. Passam milhões de perguntas na minha cabeça. Cara, eu acho que para facilitar até pro nosso querido áudio espectador, vamos fazer uma linha do tempo? Uma linha do tempo. Opa. Exatamente, a gente gosta de linha do tempo. Voltando então para 2018. De 2018 para 2019, que foi quando houve o insucesso no processo seletivo. Eu queria voltar um pouco antes ainda. Uai, fala. Eu queria perguntar para ele, pra gente começar do começo. Diga. Diga. Quinto e sexto ano, Matheusão, você estava aí no auge dos seus 20 anos de idade, você não pensava em preparatório de residência lá no quinto e sexto ano. Você já estava com a cabeça de que você ia formar, que você ia descansar ou não? Só para o nosso áudio espectador entender como é que foi aí a trajetória de como você pensou no preparatório, como você pensou em ir para residência ou não depois de formado, quando que essa decisão foi tomada, porque tudo isso eu acho que é um insumo bastante bacana para quem tá nessa dúvida agora, né? Bem, eu vou ser muito honesto. Eu era Maria vai com as outras. Todo mundo fazia o cursinho ali, porque o papai pagava, porque era legal, aprendia, ia lá, anotava. Eu confesso para vocês, eu não estava muito focado não. Eu só queria saber de jogar bola, queria saber de sair, eu queria aproveitar, mas nunca deixei de lado a minha vontade de fazer neurocirurgia. Eu pensava em etapas, eu queria aproveitar a minha faculdade, queria aprender o que eu tinha para aprender ali, curtir meus amigos, curtir as experiências, curtir a fase. Depois eu viveria uma outra fase. Então, confesso para vocês que eu não estava muito focado em residência não. Entretanto, já sabia desde o início o que eu queria. Eu só organizei os momentos aos quais eu ia me dedicar para conquistar o meu grande sonho. Legal. Então essa decisão ela já estava tomada, você fazia o cursinho, mas já estava na cabeça que não era o momento ainda de se dedicar. Não, na minha cabeça eu não tinha ainda maturidade para falar, é agora. Mas eu já sabia o que eu queria fazer, eu já tinha certeza da carreira que eu segui muito antes do quinto e sexto ano. Eu já tinha certas influências pessoais na minha família, já acompanhava a neurocirurgia em estágios fora, então eu já tinha uma boa referência do que eu queria para minha vida. Veio da família a neurocirurgia? O meu pai é neurocirurgião e ele que me deu essa motivação aí. Entendi. Justíssimo. Então a faculdade de medicina ela já foi meio direcionada desde o início. Desde o início, desde criança, já colocaram na minha cabeça que eu ia ser médico e eu facilmente influenciado. Ok, você. Não me arrependo. Legal. Massa. Cara, o cursinho naquela época teve alguma serventia pra você? Olha, teve. Eu acho que teve, sim. Eu acho que o cursinho ele me apresentou muitas... um raciocínio clínico que eu acho que na minha faculdade eu tinha certa dificuldade. Não vou culpar a faculdade por isso, até porque eu acho que eu nunca fui um aluno excepcional.
nunca fui aquele aluno nota 10, super CDF. Eu era uma pessoa estudiosa, mas eu acho que o cursinho ele me ajudou a apresentar as doenças, a me mostrar um pouco do que é a residência, do que caía, como eram os assuntos. E eu acho que é legal você conhecer, mas eu acho que não adianta você fazer se você não estiver focado, se você não souber o que você quer para sua vida. Eu acho que não vale a pena você queimar dinheiro, não, porque o processo de residência é um processo muito caro e exige bastante foco, bastante atenção e dedicação. Total. Aí, moçada, eventuais ouvintes que são alunos da mentoria, prova viva do que a gente tanto fala para vocês. Tem que ter a clareza de onde quer chegar, por quê? Porque senão o estudo é lixo. É lixo. Exatamente. Né? Não vale a pena. E realmente é oneroso, a gente tem que fazer escolhas inteligentes e... Mas olha o poder de estar decidido, né? Obviamente também eu acho que essa influência familiar ajudou bastante, não é todo mundo que tem, mas a questão de ele já ter essa decisão, do Matheus ter essa decisão, porra, já facilita muito ele tomar algumas outras decisões, do tipo, não é o momento de estudar agora, quando for o momento eu vou arregaçar, porque eu já sei o que... Cara, isso... facilita a vida do cara. A estratégia já está montada, a questão é como é que os anos vão se desenrolar, mas já está montado onde você quer chegar, né? Isso é muito legal. Você não tomou calor dos seus colegas na época? Porque a galera na pilha estudando e você ali mais de boa, batendo uma bolinha e tal. Em nenhum momento você foi seduzido, já que você é um cara facilmente influenciável? Eu acho assim, eu sou facilmente influenciável por algumas coisas, mas eu sou bem decidido. É isso. Eu tenho muita segurança do que eu quero. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá, luto, brigo, sou chato mesmo e vou até o final. Boa. Assim, eu não ligo muito porque as pessoas falam. Claro que eu não sou arrogante a esse ponto, não é isso que eu quero dizer. Mas eu sei o que eu quero e quando eu tô focado, dificilmente alguma coisa me faz mudar de ideia. Eu tinha certeza que eu precisava ter um descanso, eu precisava estar bem comigo mesmo, resolver outros problemas para estar bem mentalmente, bem fisicamente, para atuar num processo que vai exigir alta performance física e mental, que é a residência. Então eu queria estar 100% bem para dar o melhor de mim para um processo que sabemos que vai te sugar até o máximo. Então era essa certeza que eu tinha, ouvindo, obviamente, pessoas que passaram por esse processo e que foram bem sucedidas. Então era essa ideia que eu tinha e foi essa ideia que eu abracei e que no meu caso deu certo, acredito, né? Não foi um negócio cego, né? Você já estava conversando com outras pessoas que passaram pelo processo e... Com certeza, com certeza. Legal, muito bom. Muito bom mesmo. E, cara, nesse ano aí, agora, Alexandre, se você me permitir dar o forward vai. Aí na nossa sequência cronológica. Doutor Micael, a palavra é sua. No ano de 2018, aí você falou que você descansou, trabalhou e tal. Você trabalhou fazendo o quê? Cara, tirava plantão. Plantão, dia de semana, fim de semana. Toda hora eu tava de plantão. Certo. Fazendo uma grana, depois eu viajava, dava uma volta, estudava um pouquinho ali, estudava um pouco acolá, mas nada muito focado. Foco trabalho. Trabalho e descanso, só isso. Mais nada. Então, até aí, zero surpresas por... não ter havido êxito no processo seletivo naquele ano, né? Nem me culpo, jamais. Nem me culpo. Olha aí. Isso é legal, né? Quando o cara... É aquela coisa, se o cara não se dedicou, ele também não vai se culpar, porque... E ele tem clareza de que não se dedicou e tá ok com isso, e tá em paz com isso, você não vai se culpar, né? Da mesma forma que o cara que dá um gás do caramba, estuda e faz tudo certinho... Mesmo que ele não seja bem sucedido numa primeira tentativa, ele sabe que, a minha parte eu fiz, beleza, faltou isso e tal, mas eu tô pleno, tô tranquilo, tô em paz, né? Pô, isso é bem bom. Daquele ano, tem algum ensinamento que hoje você mais maduro consegue enxergar e gostaria de passar adiante pra galera desse teu ano de trabalho? Assim, eu acho que trabalhar... Eu não digo nem trabalhar, dedicar um ano, parte da sua vida para você fazer algo que você quer e algo que você acredita que é necessário para você, eu acho que é muito importante. Acho que você precisa ter experiência de trabalhar,
de tocar um serviço, de ganhar dinheiro, de aproveitar um pouco a vida, de viajar, porque eu acho que desde a adolescência nós somos muito cobrados. É muito difícil você entrar num processo de vestibular, é muito difícil você cursar uma faculdade de medicina, é uma exigência, uma carga horária muito grande. E eu sou daquelas pessoas que acredito assim, viva a vida quando você puder. E se você pode se dar o luxo de ter essas experiências e você acha que vai acrescentar para você, eu particularmente não tenho pressa de viver, eu acho que vale a pena. No meu caso, serviu. Então, eu acho que foi super válida a experiência, eu não me arrependo em hipótese alguma. Voltaria de novo no tempo para ter essa experiência, que foi muito legal. Aprendi bastante pronto-socorro, com certeza. E muito sabiamente você trabalhou, claro, você queria descansar a cabeça, sair desse ambiente acadêmico, mas juntou uma grana já sabendo que a especialidade que você ia fazer te impossibilitaria de juntar essa grana concomitantemente à residência, né? Não dá, é impossível. Carga horária... lá. Se você quer fazer neurocirurgia, cara, já vai pensando nessa possibilidade que você não vai conseguir tirar o plantão fora, cara. A residência vai comer todo o seu dinheiro, o seu tempo. Faça uma reserva. Vamos fazer o parênteses aqui na nossa timeline. Aproveita que a gente comentou da residência de neurocirurgia e já fala pro pessoal que não fez essa pesquisa prévia da forma que você fez, que, enfim, a sua pesquisa prévia vem do berço aí com seu pai, mas para as pessoas saberem onde elas estão se metendo, porque você sabe que com a neurocirurgia você vê, assim, eu vejo isso demais, mas tem com todas as especialidades, né? A pessoa romantiza a coisa, mas ela não sabe muito bem onde ela está se metendo. Aonde ela está se metendo, Matheus? Pessoal, vocês estão se metendo num caminho sem volta, tá? Não vai melhorar nunca. Só piora. Não, brincadeira, pessoal. O início da residência é muito puxado. Você vai trabalhar de domingo a domingo e quando você não está trabalhando, vão ligar para você resolver problemas. Ou seja, você não vai poder tirar plantão fora, dificilmente você vai ter um momento com a sua namorada, você vai terminar o seu namoro, você vai brigar com seus pais, com seus amigos. Então, assim, é verdade nua e crua. Entretanto, vale a pena do ponto de vista acadêmico, você vai aprender demais, você vai evoluir muito como ser humano, como médico. E faça se você realmente quer e é apaixonado, porque é uma área que vai te exigir muita dedicação. Mas tem um lado gratificante, que é o aprendizado, a resolução de problema, a praticidade. As coisas melhoram um pouquinho. Claro que eu tô brincando, mas assim, vale a pena. Acreditem que vale a pena. Os meus R+, aí estão muito bem. Se o cara tá formando, tá pensando só, eu quero a especialidade que vai me dar mais dinheiro para eu ter uma boa qualidade de vida. Faz sentido fazer neurocirurgia? Assim, até onde eu sei, a neurocirurgia é uma especialidade que te dá um bom retorno financeiro, sim. Agora, não sei se com tanta qualidade de vida quanto outras, né? Claro. Você ganha dinheiro, mas você também se dedica muito. São muitos anos de estudo. Você tem 5 anos aí da residência, acesso direto. Você tem as subespecializações, fellow aí de 2, 3 anos, e até você se consolidar no mercado. Coloca aí uns 10 anos para você começar a ganhar dinheiro. Claro. Será que você está disposto a perder 10 anos de qualidade de vida? Não sei. Aí vai muito de você. Mas eu acho que tem outras especialidades aí que você consegue ganhar uma boa grana aí trabalhando menos. Boa. Não, a questão não é ter certo ou errado, é realmente para as pessoas saberem a escolha que elas estão tomando, né? Não é para qualquer um neurocirurgião, não, confesso. Não é para qualquer um, boa. Tá difícil? Tá difícil. Tá difícil. Mas tá legal, tá prazeroso, eu gosto. Isso vindo de um jovem rapaz que tá no R1, hein, moçada? R1. E só piora, viu? Olha lá. Piora pra cacete, cara. A gente lembra isso da época de HC, né, Xande? As trocas que a gente tinha com os residentes de Neurocir lá do HC. Só levava uma patada. Paulada de todos os lados.
De cima, de baixo, de frente, de costas, da família, do chefe, de todo mundo. E eles davam na gente também. Era só cascateava, hein? Era só chegar falando, olha, tem uma avaliação aqui no PS pra você fazer. Cara, eu confesso, eu odeio essas avaliações, mas não tem jeito. Com os meninos da Clínica da Santa Casa eu me dou bem, os meninos são legais, já fiz vários amigos lá. A gente não tem esse problema, porque eles dão patada em mim também. Normal. Sim. A gente se entende. A gente dá patada no outro, mas depois a gente tá tomando uma cervejinha. Não tem problema, não. Tudo no grito. Tudo no grito. Grito, carinho e cerveja. É isso. O que acontece no hospital, fica no hospital, né? Exatamente. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Se você levar pra casa os problemas, você não vai conseguir viver. Não adianta. Total. Isso em qualquer residência, não tem... Sempre, todas. Exatamente. Muito bom. Quer fechar o parênteses? Ou tem mais uma? Fechado parênteses. Fechado parênteses. Pô, o cara falou bonito, né? Radialista, fechado os parênteses. Então, beleza. Terminamos ali 2018, aí virou a chavinha para 2019, 20. Boa. E você citou que foi mais ali no meio de 2020 aqui, de fato, o ciclo de preparação começou. Né? Mas o que rolou em 2019? Em 2019, foi quando assim, eu falei, cara, tá na hora de eu mergulhar de cabeça nesse processo. Né? Foi quando eu parei, me organizei, criei um cronograma de estudo, comecei a ir assiduamente às aulas do cursinho. E você se inscreveu de novo? De novo. Legal. Assistia às aulas, fazia resumo, digitava os resumos, fazia flashcard. Entretanto, o maior problema nessa época era eu. Hoje eu consigo enxergar que eu era o meu maior inimigo, o maior problema do processo da residência. Não era o problema em si. Porque eu fazia o que todo mundo fazia. Eu lia apostila, fazia resumo, só que eu não criava métricas de produtividade. Eu fazia poucas questões, eu fazia só aquelas questões da própria apostila, que eram 100, 120 questões. Não fazia simulados, não fazia as provas na íntegra. Eu era uma máquina de ler e copiar. Uma máquina. E eu tinha certos bloqueios, né? Eu acreditava que Santa Casa, USP, Unifesp era só para gênios extraordinários e eu me contentar ali com alguma coisa que sobrasse para mim. Tinha aquele bloqueio de quem é de Belém, quem é de fora, não consegue se inserir ali na entrevista, ali em São Paulo. Eu priorizava muito os estudos, sentava horas para estudar, mas não dedicava tempo para mim, para relaxar. Então, assim, consequência de tudo isso, fui relativamente bem, mantive uma média aí de 75%, 76%. Entretanto, a gente sabe que para neurocirurgia isso é uma nota que você não chega nem perto de repescagem. E aí veio a frustração no final do ano e a lição, os aprendizados. Né? E aí foi quando aconteceram esses eventos negativos que me fizeram refletir sobre tudo isso que aconteceu. Fiz uma reflexão, uma retrospectiva e confiei na Medway e tive um outro insight, eu tive uma outra visão sobre o processo de residência. A residência sempre esteve ali na minha cara. Eu só mudei meu modo de enxergar e passei a trabalhar em cima desse processo de uma maneira diferente. E obtive resultados muito melhores. Bom, vamos lá. O que mudou na visão que você tinha e, consequentemente, o que mudou nas ações que você fez para que os resultados fossem diferentes, irmãozinho? Muita coisa, mas vamos lá. Eu acho assim, eu comecei a confiar mais em mim. Eu tinha muito problema de autoconfiança, de insegurança, eu tinha muito bloqueio. Eu liguei a chavinha do foda-se. Quando eu liguei a chavinha do foda-se, eu passei a ter muito mais segurança, a ponto de eu confiar no que vocês da Medway começaram a me repassar. Eu comecei a acreditar em exemplos e pessoas reais, e não em exemplos extraordinários, em gênios. Eu não queria copiar outras pessoas. Eu queria só fazer o básico, o mínimo que pessoas que chegaram lá no pod fizeram. E aí eu comecei a me organizar melhor, ter hora cronometrada, a hora que eu começava a ler, a hora que eu parava de ler, a hora que eu ia ao banheiro, o número de questões, a porcentagem de acerto. Eu parei de trabalhar, eu tirava 1 plantão por semana, ou 2, 3 plantões por semana no máximo, só para
arcar com as minhas despesas fixas. Comecei a fazer muito mais questão, fazia muita questão. Chegava a fazer, assim, 150, cheguei a fazer 200 questões por dia. Tinha dia, assim, que eu fazia menos, mas aí eu já assistia umas aulas que eu já tinha certa dificuldade em alguns assuntos. Eu mudei totalmente o meu planejamento, mas mudei principalmente o meu mindset, de que, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu já passei por coisa muito difícil e nada vai me parar. Eu descobri que o principal problema da preparação não era o processo, era eu. Era a minha confiança. E é isso, eu fui pra cima mesmo, sem medo. Botei em prática tudo que vocês falavam na mentoria. E, cara, deu muito certo, muito certo. Foco em prova, foco em questão, menos foco em leitura, menos foco em aula. Marcava tempo de tudo que eu fazia, cronometrava tudo. Cheguei a ficar até uma hora obsessivo, compulsivo em cronometrar as minhas atividades. Legal. E o principal, passei a priorizar minha saúde mental. Olha. Usei tudo que eu tinha de artifício disponível para atuar em alta performance. Eu achava que eu precisava de terapia. Fiz terapia para estar bem comigo mesmo, achava que eu precisava fazer atividade física e esporte. Dediquei para o esporte, trabalhava o mínimo necessário só para me sustentar e foco, disciplina nos estudos, concentração. E, de verdade, sempre dedicava um tempo para minha família que antes eu não fazia. Eu estava viciado em ler e não dedicava muito tempo para minha família, para os meus amigos. Então, assim, todo fim de semana eu estava ali com os meus amigos, eu estava tranquilo, eu estava relaxado, eu estava bem da minha cabeça, bem fisicamente, e, cara, eu não tinha mais desculpa para não ter boa performance. E eu cansei de dar desculpa, foi isso, eu cansei de dar desculpa. Fiz o feijão com arroz que tinha que ser feito, e o resto que se dane, vão para cima e acabou. Essa foi a mentalidade. Rapaz. Animal, hein? É inspirador te ouvir falar, porque eu vejo claramente nas suas atitudes uma sinergia muito grande com 4 valores nos quais eu acredito muito e são valores que a própria Medway segue, que são a clareza, a autorresponsabilidade, a melhoria contínua e o foco no resultado. Cara, você fez o playbook aí desses 4 valores, uma clareza de autodiagnóstico, melhoria contínua de, beleza, o que tiver que fazer para dar passo para frente eu vou fazer e vou mudar o meu modus operandi se assim for necessário. O foco no resultado, você viu que o que importava era o desfecho. E as ações que estão atreladas àquele desfecho não incluem só, se matar de estudar, cuidar de si, dar tempo para a família, fazer a sua terapia. Tudo isso faz parte do resultado, tudo. Né? Isso é que é legal. Exatamente, tudo isso faz. Não, cara, bonito de ver. Muito bonito de ver. Pô, que legal. Se a galera vestisse a calça desses 4 valores aí, assim como você fez... Ia ser fantástico. Ia ser mesmo. A leitura que eu fiz de mim foi o seguinte... Uma hora eu cansei de mim, daquela... Na verdade, não é de mim, daquele discurso que eu fazia muito. Eu sempre culpava as coisas, os problemas, era muito mimimi, muito problema e... Cara, o que eu tô fazendo pra mudar? Lá. Nada. Então, assim, eu parei de me lamentar e falei, o que eu preciso fazer para conquistar esse objetivo? Eu comecei a pegar exemplos, assim, pessoas comuns do meu dia a dia que estão fazendo residência na neurocirurgia e vi o que eu tinha de semelhante a eles. Cara, não eram pessoas que iam na faculdade só tiravam 10, não eram gênios, não eram pessoas espetaculares, eram pessoas disciplinadas, eram pessoas focadas que não ficavam dando desculpa, mimimi, iam lá, resolviam um problema e eram humildes de aceitar que estavam errando, estavam falhando e buscavam ajuda para resolver os problemas. Então, foi isso que eu fiz. Eu mudei o Matheus. Quando eu mudei o Matheus, eu mudei a minha percepção a meu respeito. Eu acho que tudo começou a melhorar. E isso serviu de aprendizado não só para a residência, para a vida. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, porque para aguentar uma residência de neurocirurgia puxada, você tem que ser um pouco frio, um calculista e ter um bloqueio e desligar o mimimi e seguir em frente. Cara, o legal do processo de residência, aliás, de qualquer processo seletivo, né? Quando você vai encarar, você pensa, puta, que desgraça, um processo seletivo, prova, vou ter que estudar e tal. Mas no final das contas, o processo seletivo, o que ele faz? Ele te obriga a se transformar, a melhorar, porque se você não passar por essa etapa,
você não consegue aprovação, né? É um negócio muito doido, que você sai uma pessoa diferente quando você entra lá. Eu acho que essa jornada, ela é muito bacana mesmo. Isso de quando você tá querendo uma especialidade muito concorrida, uma instituição muito concorrida, não é só pela instituição, é por toda a transformação que vai te fazer chegar lá, que eu acho que isso também... A gente geralmente não fala disso, mas isso tem um peso gigantesco depois na vida da pessoa, né? Pelo menos na minha teve demais. Nossa. Não, com certeza. Você amadurece muito, você envelhece uns 10 anos aí. Minha barba branca que o diga. Com certeza, com certeza. Tem isso. Eu adiciono um ponto que pra mim foi muito relevante, de todo mundo que a gente já conversou aqui, ser a pessoa com quem eu mais me identifiquei, na pessoa física mesmo. Obrigado. Me sinto honrado. Que isso, eu que me sinto. Essa jornada da preparação, processo seletivo, vocês colocaram muito bem, você, Matheus e o Alexandre. As pessoas com quem hoje você divide a tua residência, seguramente elas não eram ano passado como elas são hoje. Então, de fato, o processo nos força a forjar nosso caráter, nossa autorresponsabilidade, a autoconfiança, a resiliência, a maturidade, a frieza positiva, que você vai enfrentar muito problema e você precisa Você precisa ter inteligência emocional para lidar com aquilo. E, ao mesmo tempo, eu enxergava o processo seletivo como um processo de seleção, de dignificação da minha pessoa para que eu tivesse o direito de estar com os melhores. Perfeito. Muito bom. Perfeita leitura. Cara, você tá aqui se dedicando para ter o teu ticket para sentar na mesa de jantar com os melhores. Exatamente. É isso. Muito bom. É isso. Não é? É isso, cara. Perfeito. É o que é. É o que é. E essa é a forma de se enxergar. Não com, como você disse aí, o vitimismo. É isso. Se mudem. Mudem quem vocês são, sejam melhores e você deu uma deixa aqui que eu quero perguntar pro Matheus, que eu fiquei curioso. Qual foi a gota d'água para parar o vitimismo, para parar o mimimi? O que aconteceu assim que, a partir de hoje virei a chave? Eu não sei te dizer se foi um evento específico, porque foram muitas coisas ao mesmo tempo. Foi um sonho, eu acordei, eu lembro que eu tava muito mal num dia, eu tava chorando, eu tava me questionando, meu Deus, por quê? Por que reprovado? Por que terminei namoro? Por que doença no pescoço? Por que cirurgia? Por que pneumonia? Por que Covid? Por que asma? Por quê? Por quê? Eu só chorava, eu só ficava... Sério, eu chorava. Eu nunca fui estar chorando. Eu me vi uma pessoa que eu nunca tinha visto antes. E eu falei, cara, eu não sou assim. Eu tô na minha pior versão. E isso, dormi e acordei puto da vida. Eu falei, cara, chega. Eu juro, acordei puto. E chutei o balde e falei, cara, foda-se. Fui lá pra academia, botei esteira lá, botei o rockzão no vidro, corri, dei porrada no saco, puxei ferro, me deu aí uma crise maníaca, digamos assim, passou e, cara, falei, é isso que eu quero, ninguém vai me segurar, chega de mimimi e tô aqui, cara, pra contar essa história. Cara, só pra ter uma ideia, foi que mês do ano que você deu essa virada aí? Foi na metade de abril. Metade de abril. Eu comecei a estudar, 2020. Eu comecei a sentar na cadeira, estudar, ler, fazer exercício. Acho que foi dia 16 ou 15 de abril. Ou seja, eu comecei a preparação já atrasado, né? Que a galera já começa a se preparar em janeiro, início de fevereiro. E eu sabia que eu tinha que dar um puta gás para alcançar essa galera. Querendo ou não, a água batendo na bunda não tem incentivo maior que esse pra você dar o gás, né? Exatamente. Naquela época você tava ali na faixa de desempenho dos 75% ainda, né? A minha primeira morte foi com 75% ali. Eu tava... No SUS eu tinha acertado 78 no SUS São Paulo. Foi a minha maior nota. Eu parei por aí. Depois, quando eu reiniciei os meus estudos, eu lembro que a minha primeira prova na íntegra, eu tinha acertado, se eu não me engano, 71, 72. Ou seja, eu comecei abaixo. Mas aí depois, eu lembro, Mika, que lá no CR Medway, eu cheguei com você aí em outubro, eu falei, Mika, será que isso é verdade? Eu já tava tirando assim 95, 94% no SUS São Paulo.
Aí você falou, ô louco, que animal, não sei o que, blá blá blá. Pô, isso me deu mó gás e, pô, no final das contas a gente tira notas aproximadas. Olha aí. Animal. É processo, evolução. Qual que foi a nota da sua aprovação aí na Santa Casa? Na Santa Casa, cara, eu não lembro, assim. Eu lembro, assim, a teórica, eu acertei 73 ou 74. Não foi uma nota muito boa. Mas a Santa Casa é uma prova bem difícil. Bem difícil. Eu acho que eu tirei 3 ou 4 pontos abaixo do primeiro lugar na teórica. E na prova prática que eu disparei, que eu fui melhor, assim, eu fui para primeiro lugar. Eu tava em 14º. Olha só. E aí eu fui para primeiro depois da prática e da entrevista. Animal. Ajudou o CR Médio, então? Nossa, velho. Tá louco. Não, porque assim, o CR Medway, as estações do CR Medway, o modelo foi assim, muito parecido com o modelo da prova. O modo com que a prova foi cobrada, não as questões. Aquela pressão, aquela cobrança, adrenalina, é muito real. Literalmente é uma simulação, é quase a prova. Então eu já fui pra prova sabendo como ia ser. Qual o cenário? E aí eu fui tranquilo, cabeça fria, deu tempo de raciocinar, tive um bom resultado. Bom resultado? Foi pra primeiro lugar, vai pra puta que pariu. Nossa, animal. Que da hora, velho. A entrevista, como é que foi? Porque lá no CR a gente faz a simulação da entrevista foda. Sim. Como é que foi lá na Santa Casa? Foi melhor ou pior que o John entrevistando? Quem me entrevistou foi a Dani. A Dani é cirurgiã, então ela pega pesado. Mas ela também pegou pesado. Avacalhou. Pegou pesado, mas eu tirei 9,5 na entrevista da Medway. Assim, foi bem parecido a entrevista. Eles perguntaram assim, por que eu queria, se eu tava preparado, se não era melhor eu fazer dermatologia, que era mais tranquilo. Pô, na hora o cara me colocou um crânio na minha frente e falou, cara, eu quero que você descreva aqui toda essa anatomia, esse ponto craniométrico aqui, diga o nome de um grande neurocirurgião, e começava a fazer um monte de pergunta que ele sabia que eu ia errar, que era justamente para me desestabilizar, mas aí, assim, eu falei, olha, não sei, mas se quiser eu dou um jeito, aí eu lhe digo depois, enfim, foi esse nível de entrevista. No final, eu tirei 9 na entrevista, foi super tranquilo, deu tudo certo. No final do dia, eles só querem tirar o cara do bom senso, do julgamento crítico, quer desestabilizar o cara e fazer o cara se enforcar ali, né? Exatamente. Cara, é entrevista de emprego como... old school, né? Igual... Old school. Eu me lembro eu não me lembro qual livro que eu li agora, que tinha uma empresa que os caras ficavam... Que já aconteceu do entrevistador ficar 4 horas quieto de frente pro candidato. Nossa. Sem falar uma palavra, só pra esperar pra ver o que ia acontecer. Cara, eu acho... Pra testar a pressão do cara. Acho que foi no Good to Great. Acho, porque eu lembro dessa história também. Pode ser. Ou no sonho. O meu entrevistador, a primeira pergunta que ele fez pra mim, ele viu que eu era de Belém, aí ele falou assim, cara, se você errar essa pergunta, você tá eliminado do processo. Aí eu falei, putz... Aí ele falou, você é Remo ou você é Paysandu? Aí eu falei, nossa senhora. Eu tenho 50% de chance de ser reprovado já de cara. E aí? Aí eu falei que eu sou Remo e pro meu azar ele era Paysandu. Foi por isso que você não tirou 10, então? Eu acredito que sim. Ai, caraca. Olha aí, rolou uma descontração, caramba, não é? Foi. Também não é um bicho de 7 cabeças, assim, né? Sim. Você vê, dica de entrevista aqui, aproveitando. Nem toda pergunta é pra você acertar, né? Então, o cara, ele fez várias perguntas de anatomia e tal. No final das contas, ele tava testando como você lida com pressão. Porque o cara sabe que o dia a dia da residência de neurocirurgia é lidar com pressão. Exatamente. Então ele quer ver se você espana, se você mente, se você dá um migué. Porque a reação da pessoa ali na hora da entrevista... Se na entrevista o cara já mente, imagina no dia a dia. É mais ou menos essa pegada que um entrevistador faz, né? Puta, o cara mentiu aqui na minha cara, eu não quero esse cara aqui dentro. Mais ou menos por aí, né? E eu lembro que a Dani me deu esses toques na entrevista. Ela falou que é pra ser bem direto, bem firme, não mentir, não sabe. Cara, diz que você não sabe, mas que você tá disposto a aprender, a resolver o problema.
Eu nunca me esqueci. Não, aquela entrevista marcou pra mim, porque eu tava muito crente que alguma entrevista eu poderia participar. Então eu prestei bastante atenção e foi carta certa. Ô, cara, eu me vejo na obrigação de... Agora eu tenho que dar um step back na cronologia pra perguntar Você falou uma palavra que deve ter feito os ouvintes levantarem da cadeira e falar, peraí que esse cara vai falar disso em algum momento. E ele tá esperando esse momento. Você falou a palavra cronograma. Ai, lá atrás. Lá atrás. Ele falou... Bom, eu não vou te enviesar. O que eu ouvi bem e me corrija se eu tiver errado. Você montou um cronograma na época em que você era uma máquina de ler e copiar. Exatamente. E aí você seguiu esse cronograma e não passou na residência. Perfeito. Em 2020 eu não escutei você falar que montou um cronograma, mas escutei você falar que fez questões, que mudou a si mesmo e que no final você passou. Eu queria saber se é isso mesmo, se você tem alguma consideração adicional a fazer sobre o cronograma. Inclusive, em 2020 você estava no cursinho também, né? 2020 não, eu fiquei em casa. Perfeito. Só fazendo questão. Perfeito. Então conta aí, responde a pergunta do Mikael. Bem, na verdade, assim, em 2020 eu não fiz um cronograma, eu apenas criei metas temporais do que eu precisava terminar em um certo período de tempo, baseado em priorização de conteúdo. Então, eu não, por exemplo, marcava assim, eu vou ter que começar a estudar das 7 da manhã às 7 da noite. Não era assim. Eu tinha uma meta de estudar horas líquidas por dia, legal, fazer no mínimo tantas questões e ter X% de aproveitamento nessas questões, e que no final de uma semana ou de 2 semanas eu conseguisse priorizar os conteúdos que eu estava em mente, que sempre priorizei pediatria, GO e preventiva, tá? E sempre fazendo revisão sistemática. Sempre no final de semana eu fazia uma prova, ou então eu revisava algum assunto que eu tinha mais dificuldade, sempre focando em questão. Basicamente questão. A minha vida foi questão. Eu sonhava com questão. Era isso. Rapaz, eu não saberia definir melhor do que ele falou agora. Volta aí 1 minuto na explicação e anota o que ele falou, gente. Como é um cronograma de verdade. Só faz isso, por favor. Pelo teu bem, faz isso. Exatamente. Eu acho que cronograma, assim, aquilo bem bonitinho, etc., quadradinho, pra mim não funcionou. Funcionou do jeito Matheus aí, esse jeito meio jogado, mas que no final deu bom. Então, assim, experimentem, mas não sejam tão rígidos. Não façam, assim, tudo que os outros falam pra você fazer. Mas veja aí o que funciona com você. Agora você precisa contabilizar a sua produção, né? Você tem que ver quando você está acertando. Eu só mudava a estratégia quando eu percebia que eu não alcançava ali a meta dos 85%, 90%, e aí eu era humilde e falava, preciso mudar nisso. E aí com o tempo você vai vendo o que é melhor para você. Você assinava um banco de questões, então você não estava fazendo o cursinho para conseguir fazer tanta questão assim? Na verdade, eu comprei do concorrente aquele... Pode falar o nome? Fica à vontade. Eu comprei aquele Madmaster que você tem acesso só ao banco de questões e às videoaulas. Eu só fazia as questões deles e fazia a mentoria e fiz o CR Medway também. Eu investi nesses 3 produtos e... O que acho que para mim fez maior diferença foi em como usar essas ferramentas. E para mim a mentoria foi o que me deu um insight, me fez mudar, sim, com certeza. Legal. Aqui é full transparência, meu irmão. Boa. É uma conversa de bar que os outros estão escutando o que a gente fala. Só faltou a cerveja, cara. Beleza. Ela vai chegar. Assim como vai chegar a cerveja com vocês, ouvintes, que vão passar na residência, vão comemorar com a gente, um dia vão estar gravando episódio com a gente. Boa. Animal. Não esqueçam de chamar os veteranos, por favor. De forma alguma. Eu tô mais do que satisfeito com esse papo. Agregou valor demais, assim. Que bom, fico feliz. Topzera. Meu amigo, se você quiser deixar uma mensagem final pra galera que escutou, algum toque que você eventualmente não deu anteriormente, a palavra é tua, meu velho. Voa.
Vamos lá. Pessoal, eu sei que é um processo difícil, é um processo complicado. Existem vários fatores externos que vão atrapalhar vocês. Entretanto, nunca deixem de acreditar no potencial de vocês. Eu acho que o maior problema dentro desse grande problema que é o processo seletivo para residência é você mesmo. É você criar motivação, é você criar disciplina, é você criar foco. Eu acredito muito que com disciplina, com foco, com concentração e resiliência você consegue chegar em qualquer lugar. Assim, você não precisa ser gênio, você não precisa ser espetacular, você só precisa ser constante. E não desistam, sigam em frente, acreditem nas pessoas, acreditem no investimento que vocês fazem, fiquem sempre perto da família de vocês, dos amigos, daquilo que acrescenta na vida de vocês. Não abram mão nunca do que vocês amam, é só uma fase. Depois piora, mas é uma dorzinha com gosto. Acreditem, vale a pena passar por isso. E é isso, contem sempre com a média que a galera, os caras são sangue bom demais e confiem que vai dar bom. Confia, pode confiar. Ai, legal. Contratado? Tá dentro, pode passar no RH. O RH já tá te esperando. Teu kit, o crachá, tá tudo pronto, esperando. Valeu. Ai, caraca. Muito fantástico. bom, velho. Excelente mensagem, Mateusão. Mateusão, meu velho, muito obrigado. Obviamente imagina. isso aqui não é uma despedida, ainda nós vamos... A gente vai se falar de novo. É um até logo. Contem comigo sempre, tô sempre por aí. É só mandar WhatsApp. Tamo junto, meu irmão. Maravilha. Tamo juntão. Bom descanso, velho, você merece. Valeu, valeu pra vocês também. Tamo junto sempre. Fique com Deus aí. Um grande Amém. abraço. Você também, Maravilha. irmão. Um abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Bom, meus queridos, agora ficou claro como é que é essa sutil arte de passar em primeiro lugar e foda-se, né? Foda-se. Que história fantástica desse cara. Se eu fosse sumarizar o que mais me impactou aí, moçadinha, pra vocês poderem levar adiante, é a maturidade, aqueles 4 valores que eu citei ao longo do episódio, tanto que o cara mudou a si mesmo pra depois mudar os próprios resultados, chamou pra si a responsabilidade, fez acontecer, respeitou os momentos dele, respeitou as necessidades dele, entendeu que estar bem fazia parte da geração de resultado. Não é se matar de estudar, é estudar com qualidade, é montar o cronograma como ele muito bem descreveu, né? É você ter uma agenda, um tempo pré-determinado para cumprir tarefas baseado em priorização de conteúdos. É isso. O cara fez isso em 2020 e passou. Ele treinou, ele se preparou ao longo de um ano junto com a gente. No final do ano, ele estava em 14º lugar na prova teórica da Santa Casa. Por causa da prova prática, passou para primeiro e está lá agora, no R1 de Neurocirurgia da Santa Casa, milagrosamente tendo tempo para conversar com a gente nesse episódio. Como ele bem disse, as coisas só pioram, mas um dia melhora, queridos. Um dia melhor. Um dia melhora e... Quando esse dia melhorar, a gente conta pra vocês. Mas até lá vai demorar, então tem muito episódio pela frente. E olha só, gente, não é porque só vai piorar que você precisa... Ficou bem claro no episódio, né? Que você precisa abandonar tudo, que... eu não deveria estar assistindo esse episódio porque eu deveria estar estudando, né? A galera pensa que tudo que não for diretamente ligado a uma apostila, a um banco de questões, é perda de tempo esse ano. E hoje a gente teve a prova cabal aqui de que não é bem por aí. Não é bem por aí. Sai dessa vala, porque não queremos você aqui ouvindo a gente por muito tempo. Eu quero mais é que você passe logo, passa logo, indica para os seus amigos, não esquece. Gente, um episódio desse, como é que você não vai recomendar para seus amigos? Quem é que não vai querer escutar a história de um cara que passou em primeiro lugar em neurocirurgia? Fala para mim. Se não quer escutar essa história, não quer passar na residência. É isso. Fato. E foda-se. E foda-se. Compartilha e foda-se. Dá feedback, manda mensagem, pede coisas novas pra gente trazer, sugere seus amigos. Enfim, nós estamos sempre abertos a receber os comentários de vocês. A gente já sabe que o podcast está agregando na vida de vocês.
É da hora pra cacete saber demais. disso. Então vem coisa nova pela frente, sempre good stuff, sempre coisa pra ajudar vocês a chegarem lá no sonho. No mais, Xandão, eu deixo aqui o meu abraço, eu vou embora e foda-se. E é nóis, eu vejo vocês no próximo episódio. Beleza, galera, grande abraço. Valeu! E foda-se!